Com o Photoshop aberto, clica no menu File e depois na opção Open, ou então Arquivo, Abrir, caso o seu Photoshop seja em português. O próximo passo é localizar o arquivo da foto que vai ser recortada. Nesse caso, o arquivo encontra-se em Bibliotecas, na subpasta Imagens. Poderia estar em imagens da câmera, caso viesse de uma câmera digital ligada ao computador. Nesse caso, eu recebi por e-mail e coloquei na pasta Imagens. Aí estão os arquivos. Eu vou escolher esse aqui da xícara porque ele tem uma particularidade que eu quero explicar para vocês. Então, seleciono o arquivo dando um clique em abrir, ou então dá um duplo clique, e aí está o arquivo aberto dentro do Photoshop. Agora observem que essa foto, ela tem o fundo da mesma cor do objeto. Então, em várias partes, não existe uma linha definida para separar o objeto do fundo. Em que isso implica? Implica em que não se pode utilizar a ferramenta varinha mágica para recortar o fundo, que seria o método mais fácil. Clica na varinha mágica, seleciona o fundo, mas nesse caso, olha aí o que acontece. Ela dispersa. Por que ela dispersa? A ferramenta varinha mágica precisa encontrar uma linha delimitadora. Essa linha é uma divisão entre uma cor e outra. Nesse caso, ela não encontra. Por quê? Porque as duas cores são iguais, a cor da xícara e a cor do fundo. E em várias partes elas são idênticas. Para esses casos é que se usa a caneta. Porque a caneta recorta com muita precisão, ela dá um pouco mais de trabalho, mas o trabalho final ele fica muito mais bem apresentado do que aquele outro feito com a varinha mágica. Então vamos lá, deseleciona e na ferramenta caneta. Clica e fica segurando um tempinho para aparecer o menu. E escolhe a primeira opção, ferramenta caneta. Clicou na ferramenta caneta, você vai procurar um ponto inicial do objeto para iniciar o trabalho. De preferência dá um zoom, Ctrl+, Ctrl-, e escolhe um ponto. Eu geralmente escolho quando termina uma curva e começa uma reta. Fica mais fácil de trabalhar. Cliquei ali no final daquela curva e até o final dessa reta. Um outro clique vai marcar um outro ponto. Logo depois que termina essa próxima curva, outro ponto. E assim por diante. Terminou aquela curva, coloca outro ponto. Logo depois vem uma curva mais acentuada, então são duas curvas, coloca outro ponto. Ali é uma reta, coloca outro ponto. Agora vem uma parte interessante. Toda a alça da xícara perfaz uma curva. Então não precisa dar vários cliques ao longo da alça. Basta clicar logo após o fim da alça, porque toda essa alça ela é uma reta que vai ser transformada numa curva e vai abranger toda a alça da xícara. O próximo ponto, antes da penúltima curva, e aí então só resta uma curva, o clique final. Agora uma parte que vocês têm que prestar atenção é aquela bolinha que aparece que vai certificar de que a caneta vai fechar um polígono. Se não aparecer aquela bolinha ali, não adianta clicar. Tem que aparecer aquela bolinha. Ó, então ela fecha. E a partir daí é que a gente inicia o trabalho de formar as curvas que vão dar a forma exata do objeto. Primeira parte, manter a tecla Ctrl pressionada e dar um clique em qualquer ponto da reta. Isso vai selecionar a reta. É preciso fazer isso, vocês vão ver que vai aparecer os quadradinhos em cada ponto da reta. Tá? E aí o sinal de mais indica que vai ser adicionado um outro ponto. Aproxima da reta e dá um clique. Observem que vai aparecer 3 pontos indicando a curva. Um ponto central maior e 2 pontos na direção oposta dele, indicando a curva. E aí você pode arrastar para qualquer direção. Então vai
arrastar até que ele forme a curva necessária para contornar o objeto. Caso a curva não fique perfeitamente adaptada ao objeto, tem essas guias que permitem reajustar a curva. Próxima curva, mesma coisa, dá um clique, observem se o sinal de mais está aparecendo ali, não pode manter nenhuma tecla pressionada para fazer isso. E arrastando o ponteiro nesse ponto que foi criado, vai iniciar o processo de formação da curva, onde vocês vão poder dar a ela a forma que quiser. E aí basta encontrar as extremidades do objeto e colocar ela ali. Outra curva, ó, sinal de mais, aperta, fica segurando o botão, arrasta. Outra curva, dá um clique, arrasta naquele ponto. Aí vocês vão ver que ela não se encaixa perfeitamente, movendo só no ponto do meio. Então a gente tem que recorrer às guias auxiliares que vão dar a forma exata à curva. Quando é uma curva perfeita é muito fácil, quando ela tem um ângulo perfeito. Mas nesse caso, quando é uma curva distorcida, é preciso a utilização dessas guias para acertar a forma dela. Mais uma curva. Agora chega naquela parte que eu havia falado, que uma única curva vai abranger toda a alça da xícara. Clica, está formada a curva, sempre no meio, não esqueçam, sempre no meio. E arrastando até a extremidade da alça, vocês podem verificar que ela não abrange toda a volta da alça. E aí, nesse caso, vai ser necessária a utilização das guias auxiliares, puxando elas a uma distância bem maior do que foi feito nas outras curvas, porque a alça da xícara tem uma curvatura maior também. A qualquer tempo vocês podem recorrer ao ponto central para reajustar a posição da curva. Tá? As guias ajustam a distorção e o ponto central ajusta a posição. Sempre arrastando o ponteiro, tanto nas pontinhas das guias quanto no ponto central. Para mover qualquer um dos 3 pontos tem que arrastar o ponteiro. E aí está pronto. Próximo passo, clica com o direito dentro dessa marcação da caneta e vai em criar seleção, ou make selection, porque o meu Photoshop é em inglês. Tá ok? Aí vocês vão ver uma seleção feita em todo o contorno da xícara. Depois vai no menu editar e copia, copy, ou dá um Ctrl C, que é a mesma coisa. Cria uma nova camada, layer, camada, nova camada, ou vai no Ctrl Shift N, que também cria uma nova camada. Isso vai criar uma camada vazia. Confirma, clicando em OK, ou dá um nome à camada. Vocês podem dar um nome à camada para ficar mais fácil de identificar. Aí dá para ver que apareceu lá no cantinho a próxima camada, e aí Ctrl V, cola. Tá lá, camada xícara, e agora eu vou deletar o fundo, clicando com o botão direito em Background, fundo, e depois em Delete Layer, deletar camada. Pronto, tá aí somente a nova camada com a xícara já recortada pela seleção feita com a caneta. Aí ficou faltando essa parte aí do fundo da alça da xícara para recortar, e vai ser usado o mesmo procedimento.
Coloca a caneta no ponto inicial. Marca essa reta. Começa sempre por uma reta que fica mais fácil. E vai fazendo as curvas conforme necessário. Fechando, ali ó, aparece a bolinha. Aí você tem um polígono. Aperta Ctrl e dá um clique para selecionar. Se não fizer isso, não inicia o procedimento de feitio das curvas. Logo depois que terminou a marcação, que fechou o polígono, tem que apertar na tecla Ctrl e manter ela pressionada. Vai aparecer o ponteiro. E aí então dá um clique antes de começar qualquer coisa. Aí o que está sendo feito é o que já foi feito antes na xícara. Basta definir curvas. Clicando no meio das retas onde as curvas são necessárias e arrastando o ponteiro pelo ponto central ou pelas guias. Ali ficou uma falha, eu deveria ter marcado um outro ponto ali, feito uma curva específica para aquela terminação ali, porque a volta da xícara está muito irregular, então não é fácil de acertar com uma única curva. Quando for assim, é só colocar mais curvas, né? Clicando mais vezes ao longo da curvatura. Mesma coisa, clica com direito, criar seleção. Nesse caso eu só vou deletar essa seleção, apertando o del. Porque é apenas a exclusão do conteúdo que foi selecionado. Depois eu vou deselecionar, clicando na ferramenta seleção e clicando em qualquer ponto. E está feito o recorte da xícara. Próximo passo, redimensionamento. Redimensionamento é importante porque lá no site, quando for postado, é muito melhor que o arquivo esteja numa resolução ideal para não pesar muito na rede. Olha lá, imagem, canvas size, imagem, tamanho da imagem, que é a mesma coisa que Ctrl Alt C. E você define a largura e a altura. Não é o tamanho da imagem, é o tamanho do papel, o tamanho da tela de pintura. Aqui eu vou botar 1024 por 768, que é o padrão usado nesse site, para onde essa imagem vai ir. Aí ele vai avisar que a imagem é maior do que o tamanho que eu estou definindo para o papel. Não tem problema, é só dar um Ctrl T, vai aparecer esse quadrado aí. Mantém a tecla Shift pressionada e arrasta nos cantinhos e redimensiona, porque a xícara está ali, ela só não aparece dentro do quadro porque eu marquei um quadro menor quando eu redimensionei a imagem. Aí eu só ajusto ela da maneira que eu quiser. Por isso que é importante não utilizar o comando tamanho da imagem, e sim tamanho da tela de pintura, porque daí você pode reposicionar o objeto dentro da imagem do tamanho que quiser. E se usar o tamanho da imagem não vai ser possível. Próximo passo, salvar. Arquivo, salvar como, File, Save. E aí escolhe JPEG. Dá um nome para o arquivo. No meu computador eu deixo programado para aparecer as terminações, então aparece ali o .jpg. Caso o Windows de vocês esteja configurado original de instalação, não tenha sido mexido, não vai aparecer o JPG e aí basta botar o nome do arquivo. Eu prefiro que apareçam as extensões. Salvar.
Aqui é possível definir a qualidade do JPEG. O 8 é ideal, mas pode usar uma resolução maior ou menor, caso a internet seja muito lenta ou então o site tenha um limite máximo de dados. Ali a linha de base eu escolho sempre o centro, otimizada, e está feito. Está salvo o arquivo, com o recorte, com o fundo transparente e com o tamanho ideal.